Meu nome é Bruno Sonino, eu sou MVP de Desenvolvimento de Aplicações Cliente e a gente vai falar o que eu considero uma das coisas mais importantes para o Windows 8, design de aplicações. Por que mais importante? Só para ter uma ideia, antes, essas primeiras aplicações, elas passaram por uma fase extra de testes que eles chamaram de AQL. E essa fase de testes, ela foi uma validação com engenheiros da própria Microsoft para ver para dar conceitos de desenvolvimento de aplicações Windows 8. E, por incrível que pareça, 80% das aplicações foram reprovadas. Por quê? Porque não obedeciam regras básicas de design de Windows 8. O Windows 8 tem uma maneira muito diferente das aplicações que a gente já conhece. A gente tenta, quando a gente colocar o máximo de informações na tela para o usuário. É muito comum a gente ver numa tela um monte de controles. Quando a gente está trabalhando com touch, a gente não pode fazer isso. A gente tem que pensar que a pessoa está usando dedo. E o dedo não é o mouse. Então, tudo isso tem que ser repensado. A gente tem que repensar a maneira com que a gente desenvolve uma aplicação. Então, vamos ver o que é o design de Windows 8. Essa é a frase mais importante. O conteúdo é mais importante que os enfeites. Quer dizer, você tem que fazer uma apresentação que seja despojada, que se livre de todos os enfeites e que focalize no conteúdo. O conteúdo é o que o seu usuário está procurando. Ele não está procurando um botãozinho cheio de detalhes. Ele quer mesmo focalizar naquele conteúdo. E para isso você tem que fazer algumas coisas muito importantes. Olha aqui, essa é a nossa tela normal. A gente tem uma barra de título, a gente tem botões aqui embaixo, tem bordas, barra de scrolling. Isso daqui é a nossa aplicação normal, é o que a gente está acostumado a desenhar. E isso daqui é o que a gente tem que começar a pensar, fazer. Conteúdo, o conteúdo ocupa toda a tela, todo o conteúdo passa a ser importante, o conteúdo é clicável, quer dizer, eu não tenho mais botões, eu tenho conteúdo clicável, eu tenho títulos que vão fazer alguma coisa, tudo isso passa a ser importante. Eu não tenho mais botões, eu não estou vendo botões, eu não estou vendo mais barras de título, não estou vendo nada disso, está tudo aqui na tela, é o conteúdo que é importante, é isso que o usuário vai atrás. Então, eu vou colocar o meu conteúdo em primeiro lugar, eu vou dar importância para ele, eu vou deixar os itens mais importantes lá para o usuário olhar aquilo lá e focalizar naquilo. É o foco no importante, tá? E eu vou colocar enfeites só para algumas coisas assim, layout, navegação, alguma coisa que realmente não vai distrair do mais importante, que é o conteúdo. Então, vocês vão ouvir eu falar aqui nessa meia hora, eu acredito que eu vou passar um pouquinho dessa meia hora, porque tem muita coisa para falar. Se vocês vão, quando chegar a hora do almoço, se vocês estiverem com fome, podem ir, mas eu acho que vale a pena assistir até o fim. Então, vocês vão me ouvir falar de conteúdo. Conteúdo é o importante. E é isso que vocês querem. Vocês querem transmitir informação. Vocês não querem um fundo com textura de couro. Não, vocês querem mostrar a informação para o usuário. E o usuário quer isso, tá? Então, a gente tem que falar no layout. Espaço. Espaço é importante. A gente pensa, puxa vida, tem um monte de espaço em branco. O que eu vou fazer? Vou ocupar esse espaço. A primeira ideia é, puxa vida, tem tanto espaço aqui, não dá para colocar uma caixa de texto, não dá para colocar um label. Não dá. Espaço é importante. Por mais estranho que pareça essa frase, espaço é importante. Por que espaço é importante? Espaço faz com que o usuário focalize no conteúdo. Se você tem
muito espaço em volta e o conteúdo lá no meio, aquele conteúdo é o mais importante de tudo. Ou não é? Estou errado? Eu acho que a coisa é essa mesmo, é dar espaço, deixar que o conteúdo saia, apareça para o usuário, tá? Remover toda a parte de caixas, de linhas, tudo isso é enfeite, isso não vai adicionar nada para a sua informação. Aliás, vai distrair mais. Se você tem uma linha, você vai fazer com que o usuário preste atenção na linha e não no que está dentro daquela caixa, tá? E você tem que espaçar de uma maneira intencional. Dá mais espaço quando você quer mais foco, dá menos espaço quando você quer menos foco. Tudo isso tem que ser bem pensado. A gente vai ter que mudar a maneira de desenvolver aplicações. Isso é inevitável. Tá? Essa é uma aplicação que a gente conhece, assim, do estilo que a gente conhece. É uma aplicação normal, um RSS que tem quadros, ele tem títulos, ele tem grupos. A gente está acostumado a ver uma aplicação dessa daqui. Só que tem uma coisa. A primeira impressão de vocês olham para isso daqui. Alguma coisa chama atenção aqui? Dificilmente alguma coisa... A pizza. Perto do almoço, então, melhor ainda. Certo? Se fosse do jantar, então, já viu. Ninguém mais estava aqui, já tinham saído. Mas, então, a gente tem aqui, basicamente, tudo isso daqui desapareceu. Só ficou essa única notícia aqui. Então, eu tenho um conteúdo muito pobre aqui. Eu estou chamando só para uma única notícia. Eu posso repensar isso, tá? Eu posso repensar isso e colocar alguma coisa assim. Olha, tirei os enfeites, tirei os quadros, tirei as linhas. Mudou a cara? Basicamente não. Eu só quero dizer aqui que a gente tirou as linhas, mas o global está tudo aí. Então, a gente não precisa colocar as linhas. Não precisa ter essas linhas ali para separar o conteúdo. O conteúdo está separado por espaços. Está bem espaçado, funciona mais ou menos do mesmo jeito, não é? A gente pode repensar a nossa aplicação. Aqui a gente tem a nossa aplicação um pouquinho melhor. Por quê? Aqueles grupos continuam aqui. Eles estão lá em cima. Todo mundo sabe que se clicar num desses grupos vai mudar essas notícias aqui embaixo. Não é? Ou é muito estranho. Pensem, quando vocês estiverem desenvolvendo, pensem na mãe de vocês. Certo? Se vocês forem muito novos, pensem na avó de vocês. Tá? Se forem muito velhos, pensem em vocês mesmos. Então, pensem, como que a mãe de vocês veria uma tela como essa? Você acha que ela estranharia uma tela como essa? Eu acho que não. Eu acho que ela se sentiria bem à vontade. Tem um monte de notícias, ela vem aqui, ela vai saber que clicando lá em cima, se não souber, ela vai clicar e uma hora vai mudar, ela vai falar, vai chamar vocês e vai dizer, por que mudou? Ah, não, você pode clicar aqui, e aí depois disso ela vai ser dona do Facebook, né? Então, é muito simples, mas aqui, olha, já não tem mais a pizza, tem a pizza, a cerveja, o sanduíche e mais um monte de coisas. Tá? Eu consegui dar muito mais conteúdo, eu consegui mostrar muito mais coisas sem tirar nada da experiência do usuário. E eu posso fazer melhor ainda. Eu posso fazer alguma coisa assim. Olha aqui, eu tenho o meu conteúdo agora não mais disposto numa maneira vertical, e sim numa maneira horizontal. E eu tenho aqui as notícias, eu posso colocar mais notícias e posso navegar da mesma maneira. Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em conteúdo, como a gente vai dispor o nosso conteúdo, sem precisar colocar enfeites. Essa que é o grande desafio de desenvolver para Windows 8.
repensar a maneira que a gente coloca o nosso conteúdo na tela. E sempre pensar, o usuário vai querer ver o conteúdo e não os enfeites. Tá? Para isso, a gente tem que usar a tipografia. A gente não tem muita coisa para brincar. A gente tem espaço, a gente tem o layout, a gente tem a tipografia, as fontes. Vamos dar importância no que é importante. O que é importante? Fonte grande. O que não é tão importante? Fonte menor. Se eu quero colocar categorias diferentes, coloco cores. Posso colocar cores no meu conteúdo. Posso mudar isso daqui, né? Então, eu tenho como brincar com tamanhos, pesos, eu posso colocar cores e, principalmente, isso daqui é uma coisa muito importante. Quem é que começou a desenvolver aqui com o Visual Basic 3? Eu me lembro, eu desenvolvia um pouco antes disso, mas tudo bem. Eu me lembro das aplicações de Visual Basic 3. Eram incríveis as aplicações de Visual Basic 3, porque o pessoal que vinha de Visual Basic 3, que começou com Visual Basic 3, começou antes com DOS. E aí viu o Windows, e o Windows tinha um monte de fontes, um monte de cores. Então, todas as aplicações de Visual Basic 3 tinham lá um texto deste tamanho, em azul e itálico. Vocês nunca viram uma aplicação assim? Com um texto em azul itálico com fonte 54? Comic Sans não era dessa época, pouco depois. Era em Arial itálico. É um negócio lindo, maravilhoso. Aí, a ideia é justamente essa, vocês têm que ter em mente o seguinte, o usuário tem que se sentir à vontade. E para se sentir à vontade, não inventem muito. Eu acho que vocês têm que aprender a desenvolver para o Windows 8. E para aprender a desenvolver para o Windows 8, vocês têm que ir a partir de um ponto conhecido. E o ponto conhecido são as folhas de estilo que já estão lá disponíveis. Você tem uma série de estilos já prontos lá dentro de uma aplicação. Quando você abre a aplicação, vem uma série de estilos prontos. Então, vale a pena usar essa folha de estilos para usar os estilos. Quando vocês se sentirem seguros com isso e virem que sabem brincar com isso de uma maneira bastante tranquila, começar a inovar e usar outros estilos, criar outros estilos. Tá certo? Mas, inicialmente, como desenvolvedores, a não ser que vocês sejam designers. Se vocês são designers e sabem exatamente o que estão fazendo, estejam à vontade. Dentro do Windows você pode brincar bastante. Mas, no início, é importante usar as ferramentas, as guidelines que a Microsoft dá para você. Tá? Aqui a gente tem como a gente brinca com os fontes. Olha aqui, isso daqui não te dá uma noção de hierarquia? O que é mais importante? É isso daqui. Um pouco menos importante, um pouco menos importante. Esse daqui é menos importante que esse daqui, e assim por diante. E eu posso brincar com cores. Eu posso colocar cores nas minhas letras. Então, eu posso brincar à vontade com a tipografia. E vocês veem aqui uma diferenciação muito grande, 42 para 20 pontos. Então, o usuário não vai se confundir no que é mais importante ou o que é menos importante, porque um texto é bem maior do que o outro. Tá? Mais ainda, vocês têm a tela toda. Deixa o conteúdo fluir para os lados. Aliás, é até interessante deixar fluir, por quê? Porque você dá aquela noção do que tem mais conteúdo para vir. Se eu puxar, eu trago mais conteúdo. Então, deixar esse conteúdo fluir para os lados. Você tem que pensar na ergonomia. Ergonomia é fundamental. Como é que o usuário vai estar usando? Ele vai estar usando num tablet. Normalmente, como é que ele está acostumado a rolar? Para o lado. Não tentem fazer
rolagem vertical no tablet. Rolem sempre no lado mais largo, tá? Isso é importante. Outra coisa importante, não usem dois tipos de rolagem simultaneamente. Por exemplo, rolagem vertical numa parte e horizontal na outra. Por quê? O usuário vai se confundir. Alguém aqui já viu a aplicação da Veja no iPad? A aplicação da Veja no iPad usa isso direto. Você tem uma parte que rola assim, uma parte que rola assim, e você nunca sabe para onde que você vai rolar. Você sempre tenta rolar do lado errado. Tá? Então, esse tipo de coisa é muito importante. Rolar sempre numa direção. Quando o seu usuário se sentir confortável e se vocês seguem as guidelines, ele vai se sentir confortável porque a sua aplicação funciona do mesmo jeito que as outras, ele vai se sentir confortável, ele vai usar mais. Se ele não gosta, ele não usa. Ele tem que se sentir realmente feliz de usar a sua aplicação, se sentir familiarizado com ela. A primeira vez que ele usa tem que ser igual à última. Tem que ser, ele tem que realmente usar isso com muita facilidade. Tá? E aqui a gente tem aquilo que eu falei de fluir para os lados. Olha só. Qual a impressão que dá para vocês dessa aplicação? O que acontece aqui nesse canto? Tem mais conteúdo, né? Tem mais conteúdo. Vocês vão, com certeza, se isso daqui não interessar, vocês vão achar alguma coisa para lá. Tá? Vocês estão fazendo com que o seu usuário puxe mais informação. Vocês estão trazendo mais informação para ele. Nota só, essa daqui é a mesma informação daquele RSS. Tá? E a gente tem os grupos, a gente tem toda a parte de navegação, a gente tem as notícias. Tá? Criar um alinhamento. Aí eu falei em espaço, só que espaço não é jogar suas coisas na tela aleatoriamente. Espaço é organização, espaço é alinhamento, espaço é você colocar uma grade na sua tela e colocar os seus elementos numa grade. Tá? Ter essa grade como uma coisa rígida, como uma coisa importante para desenvolver a aplicação. Vocês fazem a grade, inclusive dentro do design do Visual Studio, vocês têm lá Show Grid e Snap to Grid. Eu normalmente trabalho com o Snap to Grid ligado. Então, os meus controles vão sempre ser colocados alinhados na grade, para justamente ter um alinhamento, ter uma coerência, ter toda aquela facilidade para o usuário. E, com isso, ele vai olhar a sua aplicação e vai falar, puxa vida, está bonito isso aqui, está bem feito isso daqui. O desenvolvedor se preocupou com o cuidado técnico da aplicação. O usuário não está preocupado se a sua aplicação usa o algoritmo da última geração da Microsoft Research. Ele não está preocupado com isso. Ele quer o aplicativo bonito. Por incrível que pareça, não interessa o quanto tempo vocês gastaram no algoritmo. Não interessa. Se o design da aplicação não está bem feito, a sua aplicação é uma droga. Ou eu estou falando alguma coisa que vocês nunca viram? Vocês já não imaginaram... Nunca aconteceu com vocês que vocês levaram um tempão para desenvolver um algoritmo e a funcionário olha e fala... Aqui, né? Eu estou vendo alguns aí que já viram isso. O pior é que não é poucas vezes, né? Então, você alinha os elementos e mais, usa os templates do Visual Studio. Os templates do Visual Studio ajudam pra caramba para você ter esse alinhamento.
Eles já te trazem tudo bonitinho para você alinhar isso daí, tá? Então, vocês têm aqui um template, vocês têm aqui aquela aplicação, e aqui, olha aqui, vocês têm uma grade, vocês têm um espaço, vocês têm um espacejamento. Se vocês forem ver, todas as aplicações, as mais importantes, elas usam esse tipo de espaçamento. Eu tenho uma borda aqui, espaço, eu tenho outra borda aqui, onde eu coloco o título, uma borda aqui embaixo. O meu conteúdo, esse espaço aqui em volta, ele aponta para o meu conteúdo, ele dá o foco para o meu conteúdo. Quando eu estou colocando espaço, eu estou focalizando no meu conteúdo, estou obrigando o usuário a focalizar no meu conteúdo, e eu tenho uma borda que é padrão. Essa borda que é padrão é dada pelo template do Visual Studio. Olha aqui, outras aplicações que têm exatamente o mesmo layout. São 4 aplicações diferentes que não têm nada a ver, mas eles têm o mesmo layout. Por que isso? Alguma coisa deve ter, tá? Olha aqui o template do Visual Studio. Quando eu abro uma aplicação grid, ele vai gerar uma aplicação igual a essa, que tem o mesmo template, a mesma grid, a mesma grade. Outro template do Visual Studio. Vocês estão vendo um padrão aqui? Tá? Vocês estão vendo que eu não estou mais me preocupando com enfeites, mas eu estou me preocupando com espaço. O espaço passa a ser mais importante, passa a ser a maneira de direcionar o meu usuário para o que eu quero que ele veja. Eu tenho que me preocupar com interações. O usuário vai interagir com a nossa aplicação e ele vai interagir com o dedo, ele não vai interagir com o mouse. Tá? Aliás, quando o Dorta falou da aplicação Windows 7 em tablet, a pior coisa do mundo é você tentar fechar a aplicação do Windows 7. Vocês já tentaram? Teve 2 ou 3 aqui que usaram o Windows 7 com touch. Quem tentou fechar uma aplicação, vocês já imaginaram acertar com o dedo naquele xizinho que fica lá no canto da janela? Não dá. Eu sempre maximizo ou minimizo quando eu tento fechar a aplicação. Isso quando eu não acerto fora. Tá? Mas fechar nunca. Tá? Então, a gente tem que usar, para comandos, a gente vai usar a app bar. App bar são aquelas barras que ficam em cima e embaixo. Essas barras são barras de comandos da aplicação. E eu tenho ainda a barra lateral, que é aquela barra de charms que o Dorta falou. Né? Então, eu vou usar a app bar para os comandos da aplicação e a barra de charms para usar a interação com o Windows. Aliás, vocês vão ver, isso é uma coisa muito interessante. Quando vocês forem ver a palestra do Dorta sobre contratos, vocês vão ver uma coisa que eu acho fundamental, que é o seguinte: vocês vão poder compartilhar os seus dados com aplicações que nem imaginavam que vocês podiam compartilhar. E o desenvolvedor da aplicação também não sabia que poderia compartilhar suas aplicações com você. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Você tem um compartilhamento de aplicações, mesmo sem saber quem vai compartilhar. E isso daqui é muito legal. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa aplicação e a nossa app bar. A nossa app bar, ela tem os comandos adicionar ou refrescar. E a barra lateral, a parte que vocês estão vendo lá, uma parte só, ela tem a barra de charms. Eu vou passar um pouquinho, eu já avisei eles. Quando der 0, se vocês quiserem almoçar, estejam à vontade, eu vou passar uns 5, 10 minutinhos, porque eu acho muito importante essa parte de design. Tinha muita coisa para falar, eu tive de cortar um monte de coisas aqui, senão ia ser 1h30 de palestra. Tá? Então, eu tenho esse tipo de interação e eu vou colocar os meus comandos, tá? E aí,
a gente tem que ter em mente uma coisa. Essa app bar, ela é transitória. O que significa transitória? Não coloquem todos os comandos que vão aparecer todo o tempo. Não existe isso. Os comandos aparecem e desaparecem conforme o contexto. Tá? Então, se eu tenho um contexto de adicionar um item, que só em alguns contextos isso aparece, eu só vou colocar o botão de adicionar item naquela hora. Não coloquem uma app bar cheia de comandos. Eu diria o seguinte, 7 é um número absurdo de grande. Tá? Então, pensem bem, quando vocês tiverem 7 comandos na app bar, tentem repensar um pouquinho a aplicação. Tá? Então, eu tenho aqui, essa é uma recomendação. Aqui eu tenho os comandos que são relativos à aplicação, que são gerais, que elas não se referem ao item atual. E aqui os comandos que se referem ao item atual. Tá? Então eu tenho, quando estiverem desenhando a app bar, tentem pensar isso daqui. E tentem pensar também na ergonomia. O usuário está com um tablet, ele está com 2 dedões. A não ser que ele tenha um dedão de 3,5 metros, vai ficar difícil dele pegar no meio do tablet, tá? Aqui uma outra app bar e uma app bar em cima, tá? App bar em cima é muito mais raro. Dos aplicativos que eu tenho usado, o único que eu conheço que usa é o Internet Explorer, que usa para navegação, tá? Se eu quero colocar alguma informação extra, eu vou colocar um flyout. Eu vou colocar um flyout, é uma janelinha que aparece normalmente do lado de onde eu cliquei o botão, e eu posso pedir alguma informação, mostrar alguma informação. Não abusem do flyout. Não é a ideia é não interromper muito o usuário, não interromper o fluxo do usuário. Só quando for importante, vocês colocam um flyoutzinho para mostrar alguma coisa, tá? Outra recomendação nesse sentido é os erros. Normalmente, a primeira coisa que a gente faz quando tiver um erro, o que é? Message box. Aparece uma message box lá no centro da tela, tal. Também isso não acho que seja a melhor recomendação. Usem uma linha de texto dizendo você está errado. Só isso. Ele vai saber que ele tem que corrigir isso daqui. E não vai interromper a operação dele. Tá? Navegação. Você tem que pensar na navegação aonde você está, não aonde você pode ir. Tá? Você tem que mostrar para o usuário que ele está aqui e não, olha, você pode ir para cá, você pode ir para lá. Ele vai, deixa ele escolher para onde ele quer ir. Tá? Não tente direcionar ele para onde ele quer ir. E a maior parte da informação é em aplicativos do tipo estrela, como aquela aplicação de RSS. Eu tenho aqui um painel central, onde eu tenho todas as minhas notícias, ele clica numa notícia e ele vai para aquela notícia. Tá? Isso daqui é uma maneira de fazer o usuário navegar. E o usuário navegar, tentem não evitar alguma coisa tipo abas ou coisas assim. Em alguns casos vale a pena, mas... Tá? E quando você tiver uma hierarquia com muitos grupos, use o zoom semântico. A gente vai ver o que é o zoom semântico e como é que isso funciona. Tá? Então, aqui a gente tem a navegação. Olha aqui, eu tenho centro, tá? Daqui eu clico. Vocês estão notando que eu não tenho botões para clicar para ir para algum lugar? Eu vou clicar no conteúdo. O conteúdo é clicável. Quando eu clico no conteúdo, ele volta, ele vai para cá. Se eu clicar nesse conteúdo, ele vai para cá. Tá? E não tentem fazer muitos níveis. Isso também bagunça bagunça a usabilidade. Tá? Tentem bolar uma coisa que vá com poucos níveis. Eu vou passar um pouquinho do tempo, deu tempo, se vocês quiserem almoçar, eu vou passar mais uns 5, 10 minutinhos só para... Tá? Então, eu tenho esse tipo de navegação. E eu tenho um outro tipo de navegação, quando eu tenho categorias, eu tenho muitas categorias, eu posso querer navegar para uma outra categoria. E aí eu vou usar o zoom semântico. Eu pego, faço uma pinça,
diminuo a minha visualização e vejo as minhas categorias. Clico numa categoria e vou direto para aquela categoria. Tá? Vamos dar uma olhada no zoom semântico, rapidinho. A demo de zoom semântico, vamos ver como é que é o meu equilíbrio aqui. A demo de zoom semântico ela é bem rápida. Windows. Agora eu posso chegar e fazer qualquer coisa com ela. Eu posso vir aqui, mudar os meus grupos de lugar, eu posso deletar um grupo inteiro, não vou deletar, é claro, o grupo todo, mas eu poderia fazer isso, tá? Clico num determinado grupo e volto aqui para o grupo, tá? Bastante simples, bastante fácil. Então eu crio uma visão comprimida para mostrar informações sobre os grupos, tá? A gente tenta colocar a informação em 1 a 3 páginas, a gente pode habilitar aquelas informações na visão comprimida, como eu pude rearranjar os grupos, tá? E quando eu mudar a visão, eu tenho que manter o escopo, tá? E outra coisa, não usem zoom semântico para navegar entre itens da hierarquia. Isso é uma coisa que o pessoal já olha e fala, puxa, que legal, eu vou colocar um zoom semântico como topo, aí depois eu coloco a minha página principal e depois eu coloco. Não façam isso. Zoom semântico é para o usuário usar quando ele quer. Vocês mostrem o conteúdo completo e depois, se ele quiser, usem o zoom semântico, tá? Então, aqui eu tenho exemplos de zoom semântico. Eu tenho aqui diversas categorias, onde eu posso colocar a quantidade de itens em cada categoria. Eu posso fazer assim e aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho de cada barra no meu zoom semântico. Posso colocar cores. Posso até fazer um zoom semântico que não seja de 1 em 1. Olha aqui, um dia, uma semana, um mês e mais velho. Tá? Então, eu posso agrupar até em grupos que não são homogêneos. Tá? Eu tenho que pensar rápido e fluido. O que é rápido e fluido? Isso daqui... vocês assistiram aqui as palestras do Build? Não. O Build foi uma conferência que foi em setembro do ano passado, que lançou o desenvolvimento para Windows 8. Eu assisti... devo ter assistido umas 30 ou 40 palestras. Dessas 30 ou 40, pelo menos 97% falaram a frase fast and fluid. Essa é a palavra-chave do Windows 8. Quer dizer, ele tem que ser rápido e tem que ser fluido. Quer dizer, ele tem que ter movimento sempre e tem que ser rápido. Não pode parar em nada. Então, vocês têm que se preocupar em fazer isso de uma maneira bem feita. Colocar animações. Colocar animações também é aquele negócio. Não coloquem animações grátis. A animação, ela tem que ter um propósito. Se eu vou colocar uma animação de movimentação, é para dar impressão de movimentação. Se eu vou colocar uma animação de clarear ou escurecer, é para justamente mostrar que aquilo lá funciona. E todas as animações, elas têm que ter uma finalidade. A animação grátis, não. Tá? Não coloquem uma animação só porque eu acho que deve ter uma animação, tá? E o toque também, não brinquem muito com o toque, usem essas gestures. Pessoal, não tenta fazer uma gesture, por exemplo, você pode fazer qualquer gesture, por exemplo, quando o cara fizer uma bola na tela, faz alguma operação. Se a sua aplicação é uma aplicação de desenho, ótimo. Essa é uma gesture válida, de estar desenhando um círculo na tela. Mas se é uma aplicação de notícias, não peça para fazer um círculo na tela toda vez que ele quiser ver o detalhe da notícia. Usem essas gestures, que é toque, o tap, né?
escorregar para arrastar, quer dizer, ele pega e arrasta, pinça, né? A pinça para fazer o zoom, rodar, esfregar para selecionar, se você quer selecionar um item, você esfrega para baixo, esfrega da borda para chamar os charms, apertar e segurar para aprender alguma coisa. Normalmente você aperta e segura para um menu de contexto, tá? Você tem que desenhar pensando no dedo, não no mouse, dedo. Caixas de texto grandes, botões grandes, espaço entre os componentes, tudo isso é importante, tá? E pensem na ergonomia. Essa daqui é um estudo de ergonomia. Essas são as áreas, verdes são as áreas mais fáceis, amarelas mais ou menos, vermelhas difíceis e preto o usuário tem que tirar a mão para alcançar isso, tá? Então, pensem nos controles mais importantes na área verde e os controles menos importantes nas outras áreas. Tá? Feedback. Feedback é importante. Todo mundo adora quando você está arrastando alguma coisa, seu dedo está indo e o objeto ficou lá atrás. Vocês gostam disso, né? Nem o seu usuário gosta disso. Então, quando vocês tiverem, deem feedback. Apertou, mostra que apertou. Não deixa ele na mão, assim, sem saber que alguma coisa aconteceu. Tem que dar um feedback sempre. Tem que ser rápido. Tem que acompanhar o dedo. Tá? Outra coisa, isso é muito importante, movimentar num eixo. Não tentem fazer uma movimentação na diagonal. Tá? Movimentação na diagonal nunca é legal. O usuário nunca vai colocar no lugar certo. Tentem movimentar sempre na horizontal, na vertical. O Windows ele consegue fazer isso para vocês. A gente nunca vai conseguir que o dedo se movimente numa linha reta, mas ele tem uma tolerância muito grande para isso. Você consegue fazer com que, mesmo o dedo se mexendo, ele está sempre se movendo na horizontal. Tá? Vocês têm que pensar nisso daqui. Isso é chato pra caramba, mas tem que pensar. O cara vai trabalhar mínimo nisso, vai trabalhar em telas widescreen, vai trabalhar num design ajustado, quer dizer, a sua tela fica aqui no canto do Windows e vai trabalhar em portrait. Você tem que pensar de maneira diferente. Isso é diferente disso. São designs diferentes para a mesma aplicação. Você tem que pensar nisso. Tá? Então, eu tenho que pensar nesses designs. Tá? Aí vocês vão me dizer, eu tenho que pensar nisso daqui? Eu posso dispensar esse estado? Pode. Você pode fazer com que o Windows, ou o seu programa, só funcione em portrait, em widescreen. Não pode. Só que com isso você perde usuários. Você perde os usuários que viram a tela, você perde os usuários que vão querer colocar lá no canto e trabalhar com outra coisa. Você está perdendo usuários. A maior parte do tempo, os seus usuários vão trabalhar assim com a sua aplicação. Se vocês esperam que o seu usuário vai trabalhar o tempo todo na sua aplicação em tela cheia, se vocês não estão desenvolvendo o Visual Studio, provavelmente ele não vai trabalhar o tempo todo em tela cheia. Tá? Ou um game ultra imersivo, provavelmente não vai ser. Numa aplicação de notícias, numa aplicação, ele vai encostar lá e aquilo lá vai ficar rodando o tempo todo enquanto você está fazendo outras coisas. Tá? Eu não vou fazer esse design ajustado. A gente tem que, então, abraçar esses princípios de design. Tá? Primeiro, orgulho na manufatura. Vocês têm que ter cuidado no que vocês fazem, ter cuidado no design, ter consciência no que estão fazendo. Muito cuidado, muita consciência, muita atenção no detalhe. Tá? Isso é importante. Os pixels contam. Fazer mais com menos. A gente viu que com o espaço a gente conseguiu
trazer mais atenção para o seu conteúdo. A gente não precisava de bordas, não precisava de quadros, não precisava de nada. Precisa de espaço. Então, façam mais com menos, tá? Rápido e fluido. Vocês têm que fazer com que o seu usuário se sinta satisfeito, que aquilo lá seja responsivo para ele, tá? Opa! Digital. Vocês não precisam mais fazer um botão que parece um botão. O botão, ele pode ser digital sim. Eles não... Pensem na mãe de vocês. Ela sabe usar um botão que não parece um botão agora. Certo? Tá? E usem o ecossistema, usem os templates, usem os estilos, usem o Windows 8. Tá? Usem os recursos que vocês têm à disposição. Com isso, vocês vão ter uma aplicação melhor. Era isso que eu queria falar. Depois do almoço, a gente volta para desenvolvimento de aplicações com C#.